Oi, boa noite, seguidores queridos, seguidoras queridas desse perfil. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vão se chegando, vão entrando. Estamos retomando aqui as nossas lives. Tem muito tempo que a gente não conversa, tem muito tempo que a gente não se fala. Acho que eu tô até perdendo um jeito aqui de fazer live, mas deixa eu fixar aqui o tema da nossa live para todo mundo que foi entrando saber do que a gente vai conversar hoje. Esse é o tema da nossa live. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Vão chamando os amigos. Tem muito tempo que a gente não conversa. E a gente está oficialmente retornando hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 perguntas. Na verdade, são muito mais de 3, né? Mas a gente destacou aqui, a gente vai destacar 3 perguntas que todo psicólogo deveria, na nossa opinião, fazer no primeiro atendimento aos pais. A gente vai explicar por quê, né, cientificamente, então, clinicamente, tecnicamente, por que essas perguntas deveriam compor aí as perguntas da anamnese de vocês, além de outras, tá? E que a maioria não faz. E a gente vai mostrar pra vocês, infelizmente, que a maioria não faz. E aí, só que eu quero começar com vocês do começo, né? Tem muita gente nova chegando. E eu quero saber um pouquinho de vocês. Assim, vocês costumam ir? Tem rostinhos que eu já conheço aqui. Beto, Bianca. Gente, eu tô me recuperando de uma gripe, tá? Então vocês vão me ver fungar aqui nessa live. Sinto muito. Tem uma galera que eu já conheço, mas tem uma galera que eu não conheço. Então deixa eu perguntar aqui pra vocês se vocês costumam já ir pro primeiro atendimento de vocês preparados, né? Se vocês usam formulários, se vocês têm... Fabi tá entrando aqui. Se vocês têm ferramenta de investigação, se vocês usam alguma ferramenta, ainda que seja uma ferramenta, quando eu falo de ferramenta, não necessariamente algo super estruturado, não, tá? Mas eu queria muito saber de vocês se vocês usam algum material, né, para organizar as informações de vocês. Vocês usam? Me dá só um joinha aí, quem usa. Quem não usa, vai me sinalizando aí pra gente poder conversar um pouquinho. Tânia, saudade de você, Tânia, das nossas supervisões. Vão me dizendo aí, tá, gente? Eu não quero ficar falando sozinha, não, pelo amor de Deus. Estamos voltando hoje oficialmente com as lives de conteúdo. Então não me deixem aqui falando sozinha. Me digam se vocês usam algum material, se vocês estão acostumados a se preparar. A Kellen tá dizendo que sim, ótimo, né? Eu quero saber de vocês se vocês costumam se preparar, se organizar para esse primeiro contato, tá? Com os pais, seja, enfim, em qualquer contexto, né? Seja no contexto de atendimento das crianças, dos adolescentes, ou quando vocês vão atender os pais sozinhos, tá? E aí, eu queria muito saber se vocês... A Bianca tá dizendo que sim, que usa. Tô entendendo que a galera que não respondeu não usa. Então, vamos pensar aqui, vamos imaginar, tá? Uma cena clássica aqui, que eu acho que talvez seja a realidade da maioria, e eu não tô trazendo pra criticar, eu tô trazendo muito pelo contrário. Deixa eu ver se... Ah, Fabi entrou. Tá. Tinha. Aceitar. Entrar ao vivo. Tô tentando entrar ao vivo com a Fabi, às vezes dá certo, às vezes não. Olá, boa noite. Deixa eu ver se tá tudo certo. Boa noite. Tô tentando ajustar aqui minha câmera, já eu me coloco aqui em ordem. Gente, eu tô com uma cara de choro, mas é gripe, tá? Não chorei, pelo menos não hoje. E eu tô aqui conversando, só dando as boas-vindas e conversando, e queria pensar aqui com vocês, né? Uma cena clássica que eu acho que
a realidade aí de uma galera. E tá tudo bem, tá? Não tô aqui pra julgar, muito pelo contrário. Quem conhece a gente há mais tempo sabe que a gente tá aqui pra ser suporte, não para apontar o dedo. Embora às vezes eu sou a pessoa brava da dupla, então às vezes eu dou uma brigada com vocês, mas é aquela briga de mãe, sabe? Aquela raivinha de mãe, não é raiva de quem quer apontar dedo, não, tá? Então, feito esse parêntese, deixa eu seguir. Então, vamos imaginar aqui uma cena clássica do que a gente chama de uma clínica com pais, assim, uma clínica de improviso, né? Então, imagina que chegou um casal, uma dupla parental, para tratar com vocês, assim, de uma crise de birra, tá? Clássica mesmo, vou usar o caso de uma demanda mais leve, tá? De uma demanda mais comum aí, né? Não vou nem pegar esses casos de conflito de dupla parental, não. Vamos pegar uma dupla parental casada e tal, com pouco conflito, mas que chega aí, né, descrevendo aí um desafio, que aliás é um caso que está chegando para mim, para eu começar a atender essa semana, de uma criança que se desregula muito, tá? E aí, digamos que você é o psicólogo que vai receber essa família. E aí você recebe lindamente, do jeito que você é, uma querida, uma fofa, né? Cordialmente, educadamente. Mas você vai completamente despreparada, né? Não completamente despreparada, tô exagerando. Mas você vai sem nenhuma estrutura previamente pensada para o contato com esses pais. Você vai ali ouvi-los, né? De uma forma mais solta. E aí, o que a maioria de nós vai? O que a gente pergunta num primeiro atendimento para os pais, assim, quando a gente não se prepara e se organiza? O que está acontecendo, né? Ou então, o que te trouxe aqui hoje? Por que você resolveu procurar o psicólogo? E aí, gente, assim, a maioria de vocês deixa aquela dupla parental falando, assim, por uns 40 minutos seguidos, né? E eu sei que para algumas abordagens isso faz sentido, né? Não interromper, né? Deixar as palavras fluírem ali mais livremente e tal. Mas quando a gente está falando de um trabalho com os pais, tá? Ou quando a gente recebe esses pais para um primeiro atendimento, antes de iniciar um trabalho com a criança e o adolescente, isso deixa a clínica de vocês, deixa esse primeiro atendimento muito vulnerável, tá? É isso que a gente quer conversar com vocês, começar falando com vocês, né? Porque dá uma sensação de que o psicólogo realmente tá ali sem saber muito, quando ele traz uma pergunta assim, muito aberta, né? E deixa esses pais sozinhos falando durante uns 30, 40 minutos né? Trazendo queixa, trazendo culpa, trazendo sentimento, trazendo ambivalência de uma forma completamente solta. Isso passa até uma ideia de uma certa incompetência, sabe? Eu tô falando tanto como aquela que atende, que já esteve nesse lugar, como uma mãe também que já levou o filho para psicoterapia. Fabi, o que você ia falar? Eu ia falar que, até se a gente for pensar nas terapias, na psicodinâmica, né? Que a gente tem aí, acho que sobre isso que você estava falando, né? Sobre né, associação livre, esses pais, eles não estão em análise. Né? Eles não estão num processo de análise. É uma relação diferente, precisa ser diferente. Ela se caracteriza de uma forma diferente. Então, é muito aquele momento de você intervir conhecendo a história, não só conhecendo a história, não só nesse olhar só o diagnóstico, mas intervindo quando necessário, mas até para as terapias psicodinâmicas precisa ser um olhar diferente, porque é uma relação diferente. Né? Então, eu acho que a maioria das vezes o psicólogo que está ali ouvindo aquela demanda, ele tá na cabeça dele, e aí eu sei, a gente sabe, né, o Fabrício, por conta de tudo, né, de tudo que a gente ouve dos nossos alunos, de tudo que a gente já viveu também, né? Na maioria das vezes, os psicólogos estão ali pensando, meu Deus, por onde eu desenrolo esse novelo de lã?
Esse não. Aí você lembra de uma teoria, aí você joga um negócio ali, aí você dá uma dica, aí você fala, não, então tá bom, então a gente vai pra próxima conversa. E aí, gente, assim, honestamente, eu acho que essas pessoas saem dali, a maioria, né? E é por isso que a gente resolveu retomar essa sequência de lives com esse assunto. A maioria vai sair desse primeiro atendimento muito inseguro com esse tipo de postura de vocês, assim, de. Gente, pelo amor de Deus, né? O que essa pessoa fez ali? Né? E às vezes não, assim, pelo contato que a gente tem aí ao longo desses 5 anos ensinando orientação parental para uma galera, né? Ensinando sobre parentalidade, o que a gente percebe é o seguinte: vocês são muito competentes, né? Para o manejo clínico ali das questões com a criança, etc. Mas isso não fica claro para aqueles que são os grandes responsáveis por engajar ou não a criança nesse processo, né? E vocês também perdem a oportunidade de oferecer também mais essa possibilidade, né? Para quem gosta, para quem se interessa, mais essa possibilidade de trabalho dentro da clínica de vocês, quando vocês não entendem, né? Como a Fabi estava falando, que existe uma forma de trabalho específica com essa população, né? Com esse grupo. E eu incluiria aí um terceiro fator, né, de perda, que é a perda da possibilidade de potencializar esse tratamento, porque não adianta você fazer um ótimo trabalho ali com a criança se ela volta para o contexto familiar dela e aqueles sintomas são novamente reforçados ali, se são novamente estimulados ali a partir da relação, a partir né, das dificuldades relacionais que existem né, no próprio contexto familiar. Então, a gente perde também a possibilidade de dar, de fato, um gás para esse tratamento da criança, né? Exatamente, né? E aí, então, assim, o que a gente quer conversar hoje aqui com vocês, né? Quando a gente não se organiza para esse primeiro contato, né? Quando a gente vai realmente achando que o improviso ou que como é que eu posso, essa ausência de uma estrutura, porque a gente confunde muito, né? Voltando um pouquinho atrás, assim. Protocolo, método, na verdade, não precisa ser um protocolo rígido, tá? Então, você não precisa tirar, né, a espontaneidade da relação terapêutica, você não precisa ignorar a especificidade daquela família, né, porque você tem uma metodologia ou porque você se preparou para aquele primeiro atendimento, tá? Uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário. Eu gosto muito de uma frase que é assim: se a gente não se prepara, né? Se a gente não tem uma metodologia e uma estrutura para esse primeiro contato, a gente fica meio de turista na dor daqueles pais e eles percebem isso, tá? E isso acaba se refletindo no nível de engajamento deles, se eles vão retornar para um segundo atendimento, se eles vão manter aquela criança em atendimento, ou seja, tá? O seu trabalho fica comprometido, a estabilidade da sua clínica fica comprometida. Então, a gente quer abrir, né? A gente quer voltar a conversar com vocês com periodicidade, né? Então a ideia é que a gente volte a conversar semanalmente. Nas próximas 3 semanas, a gente vai estar aqui nesse horário de terça-feira, às 20 horas. Depois a gente vai, né, combinar aqui a nossa agenda para ver como é que a gente vai manter semanalmente esse encontro, mas fato é que será semanal, fato é que a gente vai se manter aqui constante nessa comunicação com vocês. Isso a gente garante, a gente não abre, né, mão de retomar essa conversa, porque isso é muito importante para a gente fazer, para a gente manter algo que a gente acredita muito aqui. Que inclusive, na verdade, é um propósito que a gente tem de estar aqui nessa rede social, né? Inclusive. Que não é só aparecer, não somos blogueiras, não somos candidatas a blogueiras, nada disso. Mas que é manter uma comunidade realmente engajada em discutir seriamente, né, as questões da parentalidade, tá? Então, pretendemos aqui... a Clarice está dizendo que boa notícia. Pois também acho que já estava mais do que na hora da gente retomar esse bate-papo, né, semanal.
porque a gente grava reels, a gente grava alguns vídeos e tal, mas a gente acaba não conseguindo muitas vezes concluir o nosso raciocínio, né, em 1 minuto e meio, em 2 minutos, em 3 minutos. Então, aqui nessas lives de 1 hora, a gente consegue realmente conversar, mas a gente também precisa aí da participação de vocês. Eu queria saber também quem está aqui pela primeira vez. Né? Algumas pessoas a gente conhece, Fabi é a que grava os nomes, mas eu gravo alguns, tá, gente? Então, eu queria saber quem tá aqui pela primeira vez. Como eu falei, a live não vai ficar gravada. Então, assim, vamos pegar lápis, caneta. A ideia desses encontros que a gente tem mais... A Aline tá aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Todo mundo que tá aqui pela primeira vez. Marisete, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. A Vivian também pela primeira vez. Maravilha. Então, acho que vale a gente... muito rapidamente se apresentar, né, Fabi? Fabi e eu somos psicólogas, então trabalhamos aqui nessa área da parentalidade. Olha, muita gente nova, muita gente aqui pela primeira vez, sensacional. A gente trabalha aí nesse campo da parentalidade já há um bom tempo, especialmente discutindo como é que a gente pode trazer, como é que a gente pode construir, na verdade, né, uma clínica da parentalidade séria, ética, comprometida, né, de fato, com a ciência, tá? Então, a gente sair do improviso, sair do achismo, sair dessa discussão pseudocientífica sobre criação de filhos para realmente trazer ciência, método, ferramentas, prática para esse contexto clínico. Fabiana, a gente se conheceu bem antes aqui desse contexto de rede social, bem no offline, bem na formação, né, saídas aí, recém-saídas da faculdade. E a gente se conheceu muito antes na nossa formação em gestalterapia. E depois que a gente teve filho, é que a gente se reencontrou, né, muito por essa coisa de buscar uma parentalidade positiva, consciente, etc. Estudando juntas. E a gente começou a compartilhar os desafios da clínica, os desafios da maternidade, os desafios da clínica com pais, né? E fomos construindo, né, um método de trabalho para dar conta das nossas angústias, das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Depois é que a gente percebeu que isso poderia ser replicável, né? E que isso poderia ajudar outros colegas. E foi assim que nasceu, de forma muito resumida, tá, gente? O Orientando Famílias, foi assim que nasceu a nossa parceria profissional. Então, antes de tudo, nós nos tornamos amigas, nós éramos amigas, né? Enfim, primeiro a identificação foi pessoal e depois construímos então essa parceria profissional e começamos a mostrar a nossa carinha. Por aqui, a formação APP é resultado, na verdade, se vocês nunca ouviram falar sobre o que é a formação APP, é a nossa formação em orientação parental voltada exclusivamente para psicólogos e profissionais de saúde mental. Porque com essa pegada, assim, do trabalho clínico, né, com pais. Porque o nosso objetivo é ensinar vocês a orientar pais com segurança, com resultado, para que vocês se tornem referências nesse campo da parentalidade e possam viver da psicologia com propósito, com estabilidade, né? Então, e acima de tudo, construir uma comunidade onde a gente se apoie, onde a gente discuta com seriedade, né? E não com achismo, e não com pseudociência, os fenômenos que a gente vê na clínica. Então, atualmente, eu estou como vice-presidente da Comissão Interdisciplinar do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, e a Fabi é mestranda, está quase concluindo o mestrado dela em saúde materno-infantil, né, Fabi? Vou deixar ela falar por ela, né, gente? Porque eu tô aqui falando por mim e por ela. Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho por ela antes da gente entrar, então, e a gente entra no tema da nossa live. É isso, eu sou psicóloga, me formei com a Fabrícia lá na UERJ, sou gestalterapeuta, fiz inúmeras formações, e, enfim, fiz uma pós-formação em casal e família, muitos cursos relacionados à parentalidade, esse sempre foi
Né, o atendimento infantil sempre foi ali o que eu gostava. Na verdade, o que eu amava mesmo era estudar sobre parentalidade. Eu fui descobrindo isso, né, no meio do caminho, ao longo do caminho. E hoje estou como mestranda em saúde materna e infantil pelo UFN. Então, me torno oficialmente uma pesquisadora na área de parentalidade. Estou estudando sobre ansiedade e parentalidade. Já já sai artigo, sai produto, enfim, tudo relacionado a isso. E também, né, fundadora e professora aqui do Orientando Família, junto com a Fabrícia. E é isso. Então, é desse lugar que a gente está falando hoje com vocês. Galerinha nova que está chegando por aí. Segue a gente, continua com a gente para compor essa comunidade, tá? E aí, para a live de hoje, então, a gente separou 3 perguntas que, na nossa opinião, quase ninguém faz e que elas são fundamentais no que a gente entende, no que a gente chama de compreensão diagnóstica da dinâmica familiar. A gente aqui vai usar algumas expressões que quem já conhece a gente há mais tempo já reconhece, já entende o significado. Vocês que estão chegando, fiquem muito à vontade para perguntar. Se vocês não compreenderem algum conceito, na medida do possível a gente vai explicar. Né, assim, a gente vai tentar ser o mais didática possível. Mas pode ser que, enfim, a gente ache que você, né, que tá super óbvio alguma coisa, e se não estiver, por favor, perguntem, né? Inclusive a Eliane tá trazendo aqui para mim, essa pegada de vocês é o diferencial, algumas pessoas fazendo formação para qualquer profissional, bastante frágil, intitulando educadores parentais. Então, essa é uma diferenciação importante que a gente faz questão, uma posição importante que a gente, delicada, mas importante, que a gente faz questão de marcar por aqui, né? Aqui a gente fala desse lugar, da psicologia, da ciência, da saúde mental, enquanto psicólogas clínicas, né? Então, a gente já faz esse recorte, a gente já marca esse lugar, e aí não é para desqualificar ninguém, mas é para dizer que, quando a gente olha para o fenômeno, a gente olha para o fenômeno entendendo que ele é complexo, que ele é uma experiência subjetiva, tá? Então, a parentalidade, o exercício da parentalidade, ele é uma experiência subjetiva que tem o potencial de causar sofrimento, tá? Então, ele pode ser disruptivo, né, para muitas pessoas, e mesmo quando não é uma experiência disruptiva, é uma experiência que provoca grandes transformações no campo cognitivo, emocional e relacional. Portanto, ele é um fenômeno que precisa ser estudado por todos os profissionais de psicologia. Não é opcional, tá? Não é opcional. E é um fenômeno que a gente não consegue abordar, tá? Apenas por uma perspectiva da educação, da psicoeducação, que é um pouco dessa abordagem da educação parental, né? Então, assim, faça isso, né? Fale desta forma, né? Tente esta abordagem com seu filho. E aí vocês vão entender um pouquinho na live de hoje por que a gente tem esse posicionamento, né? E se vocês forem olhando, rolando o nosso feed, vocês também vão entender. A gente pode até fazer uma live aí sobre isso que Eliane trouxe. Mas é importante, eu acho que é um posicionamento que para quem está chegando é importante. A gente não está aqui para desqualificar o trabalho de ninguém, mas é muito também todo mundo tem o seu lugar, mas a psicologia precisa se apropriar, né, com mais assertividade daquilo que é um campo de estudo e intervenção nosso, sim, e pra gente, orientação de pais, atendimento de pais, com psicólogo, tá? Tem que ser com psicólogo, sim, porque as demandas da parentalidade, elas são extremamente complexas. O exercício da parentalidade, ele tem se tornado cada vez mais complexo no mundo atual, inclusive, tá? Então, a gente separou, como eu estava dizendo, essas 3 perguntas, né? Que quase ninguém... Que talvez vocês aí também não estejam fazendo com tanta intencionalidade, que a gente faz esse convite hoje para vocês fazerem, a gente vai explicar por quê. Porque elas são fundamentais, tá? Para a gente compreender
a queixa, a demanda, aquilo que está chegando para a gente e para que a gente consiga, então, e a partir disso, escolher que caminhos de intervenção a gente vai seguir com aquela família, tá? Então, vamos pegar aquele exemplo que eu trouxe, por exemplo, de uma família que está chegando ali com a criança, né? Ah, meu filho tem muitos episódios de desregulação emocional, a escola está se queixando, né? Enfim, outras famílias estão reclamando, etc. Tá? Né? A gente tem algumas ferramentas dentro da nossa metodologia, tá? E uma delas é a tríade de avaliação da parentalidade, que a gente carinhosamente, né, chama de TAP. Então, a tríade de avaliação da parentalidade são pilares que a gente entende que compõem o fenômeno da parentalidade, sendo um deles o pilar do autoconhecimento, né? Então, quando a gente pensa ali o que é necessário para que alguém possa estar no exercício da parentalidade de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável do ponto de vista, né, da saúde mental. Um desses pilares é, inclusive, o autoconhecimento. Então, como é que eu funciono quando eu estou nesse papel? E uma das perguntas que nos ajuda a entender o nível de, né, tanto a compreender em que nível de autoconhecimento aquela dupla parental, aquela mãe ou aquele pai está, quanto para trazer, né, algum nível de consciência para eles como é que cada um de vocês, então, anota aí a pergunta. Como, né, digamos que vocês estão ali atendendo a dupla parental. Como é que cada um de vocês costuma reagir nos momentos de crise? Então, eles estão ali, por exemplo, trazendo. Você vai tirar. Percebam que eles estão se queixando sobre a criança, mas a gente precisa levar o foco ali do atendimento para o exercício da parentalidade. Ainda é sobre a criança, mas também é sobre como eles lidam com aquela criança. Então, tudo bem. Aquela criança tem o episódio de desregulação. Vamos tentar entender por que aquela criança, como é que aquela criança se desregula, os detalhes dessa desregulação. Tudo isso é importante e isso eu sei que vocês já perguntam. Mas eu quero saber se vocês também perguntam, né? Como que esses pais reagem a esses episódios de regulação, porque essa informação também é importante. Essa informação fala deles, essa informação fala dos recursos deles, fala da capacidade deles, fala do funcionamento deles e vai falar também, né, dependendo de como eles reagem a esses episódios, a maneira como eles reagem a esses episódios, isso vai também influenciar no quanto esses episódios vão escalar ou não, né? O quanto eles vão ser capazes ou não de corregular essa criança. Então, é uma pergunta muito importante para a gente compreender aí. Pode ser que eles respondam para você, pode ser que eles travem, tá? Nessa hora. Já aconteceu de eu fazer essa pergunta e eles ficarem um olhando para a cara do outro, assim. Ou então um responder pelo outro, né? Porque, sei lá, um deles nunca se deu conta ou nunca se percebeu reagindo. Então, essa pergunta ela é muito. Ela é simples, mas ela é extremamente poderosa. Já aconteceu de eu perguntar e o pai responder, o pai ficar travado e a mãe falar: Não, fulano, você grita, ou você sai da sala, ou você, né, você foge. E aí o pai falando: Sério? Tipo. Né? E aí você percebe que o nível de autoconhecimento, de autocrítica, é muito baixo no exercício da função parental. Né? E aí, quando a gente vai. E isso é uma informação absurdamente importante quando eu estou avaliando, né, a experiência desses pais, né? Como é que eles estão exercendo ali a função parental, né? Isso precisa compor a minha compreensão diagnóstica ali do caso. Sim, e a gente, eu e Fabrício, a gente gosta muito de um modelo, né, de um paradigma, assim, de parentalidade, que é bem diferente do modelo que se vende hoje dessa educação parental normativa. Que hoje existe, né, uma ideia de
de que a parentalidade também precisa encaixar nessa lógica de performance, assim, de que a parentalidade também precisa ser hiperprodutiva e precisa ser perfeita, né? Porque a gente, né, as redes sociais exigem ou mostram uma vida, uma parentalidade perfeita. E a gente sabe que isso na prática traz muito sofrimento para os pais. O que deveria, né, ajudar esses pais acaba trazendo muito sofrimento, porque gera culpa, porque gera sensação de inadequação, enfim, poxa, por que que o fulaninho consegue e eu não consigo? Então a gente gosta muito de um paradigma que a gente tenta construir aqui com os nossos alunos, principalmente, que é o paradigma da parentalidade consciente. Que vem aí influenciada por toda, né, por todos os estudos do mindfulness, de que esses pais se percebam nesta relação, percebam sua capacidade de regulação emocional, que percebam a criança que está ali diante deles, que não tenham expectativas fantasiosas sobre aquela criança. Então, a gente vai falar de um paradigma em que esse autoconhecimento é fundamental. Por isso, essa pergunta é tão importante. Porque quando eles chegam para a gente nessa primeira consulta, é quase como eles entregam a bomba para a gente, fala assim, ó, tá aqui, você conserta, né? Isso é até comum os nossos alunos falarem, né? Que é essa impressão que tem. Mas eles estão fazendo isso porque, de fato, eles não conseguem se enxergar como parte do processo. Né? E a gente precisa trazê-los, né? Claro que sempre com muito cuidado, sem julgamento. Eu não estou aqui dizendo que eles são necessariamente culpados, mas a gente entende com um olhar um pouco mais sistêmico para essa família que ali existem relações que os trouxeram até esse ponto que eles estão. Exato. Né? Então, a gente vai precisar partir do autoconhecimento deles para que a gente, então, possa ajudar essa criança também a né, a se regular emocionalmente, conhecer mais suas próprias emoções, conhecer seus padrões de comportamento, e enfim. Mas é muito importante que a gente faça esse primeiro movimento com os pais. E você pode fazer esse primeiro movimento a partir de uma pergunta simples, mas que os deixa desnorteados, até porque eles estão num processo ali Exato. de construção mesmo. Os pais, isso é importante vocês entenderem. Eles estão num processo de construção da parentalidade. A parentalidade ela não nasce a partir do momento que aquela criança né, se faz conhecida. A parentalidade é uma construção Exato. e a gente vai acompanhar, assim, nós, como orientadores parentais, teremos um papel fundamental na construção desse novo papel, né, dessa mulher, desse homem que deixam um lugar de filho, que passam a se tornar responsáveis por um ser, mas que ainda não tem ferramentas o suficiente para isso. Exato. E que já, eventualmente, construíram uma teoria própria de como aquele problema, né, que eles enfrentam, quais são os condicionantes daquele problema que eles estão enfrentando ali, né? E que essas perguntas aparentemente simples vão revelar algumas incoerências também nessas teorias que eles estão criando, né? Então, assim, esses problemas que eles estão projetando, talvez 100% nessa criança, eles começam a se dar conta de que, não, peraí, né? Essa criança talvez esteja reagindo a um padrão que é meu, né? Ou ela esteja reproduzindo um modo, né? Uma comunicação mais violenta que vem desse adulto, desse pai, dessa dinâmica, né? Então, já no primeiro atendimento, a gente está intervindo. A gente está trabalhando. E aí eu já faço um pequeníssimo parêntese, porque é uma pergunta frequente de quem conhece a gente, né, de quem está começando, de quem conhece a gente, de quem está chegando aqui no perfil, que é assim, não, mas e aí como é que funciona a cobrança, né? Primeiro atendimento. Eu falei, gente, primeiro atendimento a gente já está super trabalhando quando o assunto é orientação parental, pelo menos dentro da nossa metodologia. Eu já estou fazendo muita clínica no primeiro atendimento. Então eu vou cobrar. Né? E é um super primeiro atendimento. Então, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que quando a gente vai para o primeiro atendimento, a gente vai assim,
com arsenal, né? Até porque a nossa primeira sessão, a gente ensina os nossos alunos a fazer uma primeira sessão muito estratégica, porque não só uma sessão que seja muito produtiva e boa e resolutiva para o paciente, mas que ela seja muito estratégica dentro da nossa carreira, para que o paciente de fato queira voltar, tá? Então, assim, nem existe essa possibilidade de não cobrar a primeira sessão, de marcar uma sessão para o paciente conhecer, tá? Isso aqui a gente nem discute, isso aqui pula essa parte. Então é isso, essa pergunta, ela expõe, né, esses padrões de autorregulação ou de falta, né, de autorregulação desses adultos, ela revela essas incoerências, ela ajuda a diferenciar aí o que é o comportamento realmente da criança, né? O que é da criança e o que é desses adultos. Então a gente vai começando a colocar, né, a dar a César o que é de César e separar ali melhor qualitativamente o que pertence a cada um dentro dessa dinâmica, com uma pergunta que aparentemente é muito simples, tá? Uma segunda pergunta que a gente propõe que vocês façam já nesse primeiro atendimento, né? E que aí tem a ver com uma outra ferramenta que a gente utiliza. Quem já acompanhou a gente nos nossos eventos que a gente faz online, né? Nas nossas aulas, imersões que a gente faz, são eventos que a gente faz gratuitos, né? Que a gente dá aulas online e tal. Já ouviu falar do nosso esquema, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza, que é o esquema diagnóstico da dinâmica familiar. Lá a gente fala bastante da importância da gente não só, nesse primeiro atendimento, ouvir a queixa, né, os problemas, mas a gente também investigar o que essa família traz de funcional. O que essa família traz de positivo, tá? Porque não é possível, a não ser que seja uma família, gente, assim, né, é muito de filme de terror, né? É uma família que ela vai ter os seus pontos positivos, que ela pelo menos vai tentar. Então, uma pergunta que a gente gosta muito de fazer é: o que vocês já tentaram, diante disso que vocês estão trazendo como uma questão, o que vocês já tentaram fazer que funcionou? Mesmo que tenha funcionado só um pouco, né? A ideia é a gente já trabalhar, já fortalecer um pouquinho neles, né? Essa percepção de autoeficácia. Ou seja, o que é isso, né? É algo que fica muitas vezes prejudicado no exercício da parentalidade, quando as famílias estão lidando com uma situação que eles compreendem como sendo muito difícil, né? Ou um comportamento da criança que eles entendem que está muito acima da capacidade deles de lidar. Algo que fica muito prejudicado é exatamente a percepção de autoeficácia. Então, muitas vezes eles vão chegar pra gente com isso prejudicado, né? Tipo assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar, eu não tenho condição de ser mãe dessa criança, não tenho condição de ser pai dessa criança, eu não sei mais o que fazer, né? Às vezes eles vão chegar pra gente já com a conjugalidade afetada, então assim, olha, a gente vai separar porque realmente a gente discorda muito, a gente, né? Enfim. Eles vão chegar ali tendo tentado alguma coisa. E a gente precisa tentar buscar algum nível resgatar. Eu acho que talvez essa seja a palavra, né? Neles, esse senso de capacidade de lidar com aquela situação, tá? Muitas vezes eles vão chegar com um discurso mais generalista, mais fatalista, do tipo, eu já tentei de tudo e nada funciona, né? E aí, quando a gente traz essa pergunta, eles vão lembrando que algumas coisas funcionaram, né? Mas que às vezes eles não conseguiram ser constantes, consistentes numa determinada mudança. Ou eles vão se lembrando que um deles conseguiu uma coisa num determinado momento, né? Mas que faltou tempo, faltou energia, faltou disponibilidade emocional, faltou às vezes saúde mental mesmo para sustentar aquela mudança, né, na rotina ou no ambiente. Então, é uma pergunta muito importante para evitar aquela sensação de que eles estão chegando ali como uma folha em branco, sabe? E até
algo que vocês reclamam muito, que é assim, eles estão transferindo toda a responsabilidade pra gente. É algo que a gente pode evitar também com essa pergunta, mostrando para eles que eles têm recurso, que tem coisa que eles fazem que já funciona, só que precisa perseverar, precisa ser constante, porque eles estão diante de uma pessoa em desenvolvimento. E quando a gente está diante de uma pessoa em desenvolvimento, né, o treinamento constante, né, a repetição é algo que se faz importante e necessária, né? A gente consegue... Oi, desculpa. Eu acho que essa pergunta, ela resgata um ponto importante e fundamental para a parentalidade de hoje, que era o que a gente estava discutindo hoje com os nossos alunos, que é esse senso de autoridade. É esse lugar dos pais que tem sido fragilizado, porque eles não sabem mais qual é a sua função ali naquela relação. Tá? Então, hoje, ouvir que há uma hierarquia dentro da família é extremamente assustador, porque é como se eu estivesse falando que existe uma hierarquia autoritária. E não é isso, existe uma hierarquia, ainda que seja autoritativa, falando aí dos estilos parentais, mas existe de fato alguém com maturidade, com experiência, e que precisa conduzir esta criança no seu próprio desenvolvimento. Então, os pais eles chegam para a gente muito inseguros e fragilizados na sua parentalidade, precisando de validação, precisando de alguém que fale para ele, fala, olha, pega aqui tua parentalidade pela mão e segue. Né? É claro que a gente vai ajudá-los nessa conquista de entender o que é possível, porque os referenciais dele, né, enquanto filhos, né, enquanto filho não servem mais porque é uma educação diferente hoje. Mas espera lá, a gente não precisa jogar tudo que fora, tudo que você recebeu dos seus pais fora e recriar algo. Não, a gente pode melhorar aquilo, né? Educar a partir dos valores, ser firme em relação a determinadas questões que são inegociáveis para a família de vocês. E ajudá-los a perceber que errar faz parte do processo e que a reparação vai ensinar muito para essa relação, que o filho ficar chateado com ele porque ele definiu algo que o filho não gostou. Tá tudo bem, faz parte, inclusive, do desenvolvimento saudável dessa criança. E é isso. Então, eu acho que essa pergunta ela resgata coisas muito importantes e fundamentais para a parentalidade fragilizada que existe hoje. Exatamente, né? E aí a gente começa a identificar com eles ali algumas estratégias replicáveis antes de ficar propondo alguma coisa nova. Porque vocês chegam muito com essa insegurança pra gente, assim, eu fico com medo de abrir a minha clínica para orientação de pais, porque eu não tenho todas as respostas. E vocês não vão ter todas as respostas. O que vocês precisam, gente, é saber escutar a demanda. É saber problematizar a demanda. É saber fazer mais perguntas. Né, como essas que a gente está trazendo aqui para vocês e tantas outras que a gente discute, né, dentro da formação com os nossos alunos. Esse arsenal de perguntas vocês têm que ter mesmo. Agora, todas as respostas, não. Vocês precisam saber olhar para o fenômeno, investigar o fenômeno, né, conduzir ali esses pais num processo de reflexão sobre o exercício da própria parentalidade e não ter todas as respostas, né, porque vocês não têm que propor o tempo inteiro coisas novas. Pelo contrário, como a Fabi está falando, muitas vezes o nosso trabalho vai ser empoderar esses pais no exercício da parentalidade para que eles estejam seguros ali para sustentar as suas posições diante dessas crianças, com respeito, com autoridade, mas com respeito, com firmeza, mas com gentileza, né? Sem medo também de expressar afeto, né? Porque às vezes existe essa preocupação, então eu vou expressar o afeto e vou perder a autoridade. Existem muitas inseguranças, ainda mais nesse contexto de muita normatividade que a gente vê aí, de quase um certo adestramento, né? Que a gente vê na internet de uma coisa robótica e mecânica, de ter uma forma certa de falar, uma forma certa de se comportar o tempo inteiro, né? Na hora de cortar o bolo, na hora de cantar parabéns, na hora de falar do Papai Noel. Que saco!
né? Então, assim, que saco! Porque a gente perde a espontaneidade nas nossas relações. Então, hoje eu tava conversando com a minha filha e foi super engraçado, porque a gente tava falando dela, ai, mãe, você é maravilhosa, eu te amo. Eu falei, filha, pode sentir raiva de mim. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que você já sentiu raiva de mim. Ela, mãe, já senti mesmo. Às vezes eu fico aqui na minha cabeça pensando que eu tô com muita raiva de você. Mas pelo menos eu nunca te xinguei. Eu falei, mas de vez em quando você pode querer falar um palavrão aí na tua cabeça. Tá tudo bem também, né? Porque às vezes eu quero sumir. E isso, o Outro dia minha importante... filha falou pra mim, ela tava brava com alguma coisa, eu não lembro exatamente o que eu tava falando, que ela falou, "Ih, que tem vontade de falar um palavrão." Eu falei, tudo bem, você não precisa falar. Você pode até estar com vontade, não precisa falar. Né? Então, assim, vem, isso não pode. Gente, relações genuínas, né? Quando a gente pensa. E aí, a gente não tá falando de opinião. Isso eu acho sempre importante marcar aqui. A gente tá falando o que a gente tem. Na nossa formação, a gente trabalha, por exemplo, com indicadores de saúde, né? Com critérios de saúde. E um deles, quando a gente fala em saúde mental, é exatamente a flexibilidade, né? É exatamente eu conseguir criar, né? Eu conseguir estar nas relações de uma forma leve. E isso também se aplica, né? Quando a gente fala da relação entre pais e filhos. Eu poder estar ali de uma forma não robótica, tá? Por isso é que a gente é contra toda essa prescrição e normatividade aí que tem gerado em torno do universo da orientação parental. Agora, gente, uma pausa só para eu falar da Aline, que ela é muito maravilhosa, que eu acho que ela tá aqui pela primeira vez e ela tá fazendo um resumo, tá? Vocês aproveitem a Aline aqui nessa live, porque ela tá resumindo as coisas que a gente tá falando. Então, se eu fosse vocês, eu ia printando, porque a Aline tá fazendo um resumo da nossa live melhor do que eu faria, melhor do que muito GPT no rolê. Tá? Só isso que eu quero dizer para vocês. E, assim, é muito importante que vocês entendam isso. Essas perguntas, elas são norteadoras. Elas são perguntas para abrir. Elas não são perguntas para fechar. Eu vou contratar a Aline. A Juliana, gente, a Juliana trabalha com a gente. Ela é a nossa jornalista, estrategista, mil e uma utilidade. Brincadeira, ele é nosso marketing. Mas ela tá aqui com a gente sempre. Ela é quase uma psicóloga também, já está com a gente nesses 5 anos aqui, pensando em como a gente está aqui, né? Pode estar aqui de uma forma ética com vocês e tudo mais. E a Ju está aqui defendendo. A Ju, vamos contratar a Aline, porque, né? Maravilhosa, sensacional. E a gente entende, assim, que essas perguntas, gente, tem muitas outras, né? Mas essas perguntas, elas já vão ajudar muito vocês. A gente quer que vocês usem mesmo, sabe? Tipo, a partir de amanhã, né, nos próximos atendimentos, porque elas organizam esse início do processo, elas ajudam vocês a irem construindo esse vínculo, porque os pais percebem esse interesse genuíno, sabe? Eles percebem que vocês estão pensando fora da caixa, que vocês estão fazendo perguntas que outros profissionais nunca fizeram para eles. E eles trazem isso, né? Eu cansei, assim, não consigo nem contar, né? Quantas vezes eu já ouvi eles falando, cara, poxa, mas ninguém nunca me perguntou isso. Nossa, interessante você me perguntar isso. Porque agora, parando para pensar, né? Eu nunca parei para pensar que tal coisa que eu fiz super ajudou meu filho numa situação XPTO, né? Que ele estava enfrentando. Isso vai direcionando a tua escuta. Isso vai ajudando você a compreender, trazendo para vocês uma perspectiva daquele caso que vocês até então não tinham tido, né? Quando vocês ficam ali só focado na queixa ou naquelas informações clássicas, naquelas informações básicas, naquela anamnese básica, ou quando vocês deixam a coisa realmente muito aberta. Mas antes da gente seguir com a terceira pergunta, eu sou pessoa do parêntese, tá? A pessoa objetiva é a Fabiana, então eu sou a pessoa do parêntese. Eu vou fazer mais um, tá? E eu vou fazer mais um parêntese e também dar um aviso aqui para vocês, tá? Essas perguntas e várias outras, elas são a porta de entrada, né? Como a gente vem falando para vocês aqui, né? O desafio, ele vai começar depois, né? Como é que a gente tem aqui? Quando a gente pensa o processo de orientação parental. Por isso que a gente fala de uma clínica da parentalidade. Não é só uma sessãozinha lá que eu vou receber os pais, uma sessão única, que eu vou dar meia dúzia de orientação, eles vão sair completamente transformados. Isso é mágica. Isso a gente não faz, eu acho que ninguém faz, nem o educador parental, né, gente? Assim, é uma ilusão achar,
No máximo, a gente vai fazer ali uma sensibilização, um workshop e tal, a gente vai fazer uma sensibilização. Mas a gente não vai produzir uma mudança, de fato, que seja sustentável ao longo do tempo, com 1, 2, 3 encontros ali, tá? A gente pode até fazer uma coisa pontual, mas mudança sustentável, não, né? Então, assim, o desafio ele vem depois desse primeiro atendimento. Então, como é que a gente sustenta o processo, né? Depois que a gente organizou ali minimamente aquela queixa, e outros desafios vão aparecer, né? Aquelas primeiras estratégias que aqueles pais estão utilizando, elas vão falhar. Eles vão tentar aplicar ali o que eles combinaram com você e eles não vão conseguir, porque eles vão esbarrar nas dificuldades pessoais, eles vão esbarrar nas próprias condições de saúde mental, né? Eles vão esbarrar ali nos recursos, na falta de rede de apoio, na ausência de recursos internos. Então, o trabalho clínico, né? Ele vai, depois do primeiro atendimento, ele vai sendo cada vez mais exigido, né? Então, como é que eu posso intervir sem virar essa criatura normativa que vai falar façam isso, façam aquilo, né? Como é que eu decido se eu preciso encaminhar esses pais, por exemplo, para uma psicoterapia de casal, se eu encerro o processo, se eu encaminho para o psiquiatra, se eu encaminho para uma avaliação neuropsicológica, né? Então, pensando em todas essas questões, né, que vão se desdobrar depois desse primeiro atendimento, a gente criou um evento que se chama Retiro de OP, Retiro Orientação Parental na Prática. Eu estou colando aqui, né, porque eu não gravei todas as informações, mas a gente criou um Retiro Orientação Parental na Prática. Ele é um evento que vai acontecer online, ao vivo, e a gente vai passar um dia inteiro junto com vocês. Então, quem está gostando de estar com a gente aqui, sei lá, 53 minutos, né, vai poder ficar com a gente um dia inteiro junto, construindo, tá, um roteiro clínico de verdade para orientar os pais com segurança, né? Enfim, sem achismo, sem improviso, tá? Ele vai servir para quem já atende pais, para quem quer começar a atender, para quem atende crianças, adolescentes, para quem tá no meio do processo e tá travado e fala, meu Deus, como é que eu trago... Já tô atendendo esse adolescente há 1 ano, há 6 meses, e como é que eu trago esses pais para o processo? Enfim, né? Não sei o que fazer, preciso destravar a minha clínica aqui agora, tá? Então esse evento também, ele vai ser bacana para isso. E a ideia é que vocês saiam de lá realmente com ferramentas aplicáveis, assim, não é teoria não, tá? É bem mão na massa, por isso que a gente está chamando de um retiro. Mapa de intervenção, assim, exemplos de como conduzir os casos, ferramentas, material de apoio, tá? Tudo que vocês precisam realmente para vocês se sentirem mais confiantes. Vocês vão poder abrir a câmera, falar com a gente, trocar ideia com a gente. Porque os eventos que a gente fez até então, né, que eu acho que muitos de vocês já participaram, né, pelo YouTube, vocês tinham como interagir com a gente ali, mas era menos intimista, tá? A proposta desse retiro é que ele seja mais intimista do que os últimos eventos que a gente tem feito, que a gente abre assim, né, para multidões, às vezes tem 1.000 inscritos, 2.000 inscritos, e que é pelo YouTube, a nossa interação ali fica mais restrita. Esse evento não, ele vai ser pelo Zoom, ele vai ser de um dia inteiro, e aí ele tem vagas realmente bem limitadas, até porque o Zoom nem... Até comporta, né? Mas a contratação que a gente tem do Zoom, ele não comporta tanta gente assim. Então, ele vai ser um evento bem mais limitado para vocês poderem abrir microfone e trocar com a gente, tirar dúvida ali em tempo real, tá? Ele vai acontecer no dia 19 de julho, é um sábado, das 9 às 18. Então, 100% online. Como eu falei, as vagas são limitadas. Vai ser uma coisa, né, realmente bem próxima. E se, por exemplo, essa mini amostra aqui de conteúdo, né, que a gente tá dando para vocês, já clareou alguma coisa, imagina, né, o que a gente pode fazer, estando o dia inteiro
juntas, pensando, discutindo e mostrando, e podendo mostrar para vocês, compartilhar a tela, né? Enfim, fazer ali na hora, copiar e colar, que é o que a gente. Quem participou, eu não sei. Ah, não, eu acho que quem participou foi mais aluno, né? Mas a gente fez um evento esse ano que foi um workshop de posicionamento e foi um evento também bem mão na massa, que o pessoal adorou. E vai ser muito nesse estilo, tá? Então, enfim, se vocês já acharam que esse conteúdo aqui de hoje super foi bacana, a gente vai passar um dia inteiro muito mais com conteúdos muito mais aprofundados, mão na massa, tá? E aí, se vocês quiserem participar do evento, quiserem receber o link de inscrição, é só vocês escreverem, comentar aqui na live a palavra retiro, que vocês vão receber o link no direct, tá? Quem tá fazendo outra coisa, enfim, às vezes tá cozinhando, amamentando, botando criança para dormir, né? E não consegue digitar, agora é só ir lá depois na nossa bio, depois da live, que o link vai estar lá também, tá? Mas quem puder agora, digita a palavra retiro, que vocês vão receber no direct o link de inscrição nesse evento. É preciso estar inscrito, o valor de inscrição ele é bem simbólico mesmo, mas é porque a gente precisa fazer um filtro, tá? Não vai ser um evento gratuito, mas vai ser um evento 100% online, porque a gente precisa filtrar realmente quem tá afim de chegar junto, tá? Com a gente e passar esse dia inteiro, mão na massa, ferramenta, para construir aí um roteiro de processo clínico, de trabalho clínico com os pais, tá? Vai ser um evento muito, 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 muito bacana. Quem teve a oportunidade de estar com a gente, essa live não vai ficar gravada. Na verdade, a gente tá querendo fazer uns negócios aqui, ó, que eu vou explicar para vocês. São posicionamentos que são difíceis da gente assumir quando a gente está nessas redes sociais aqui, quando isso aqui também faz parte do nosso ganha-pão. Mas Fabiana e eu, a gente busca ser muito coerentes com os nossos valores, tá? A gente realmente acredita, gente, que vocês só vão ter resultado quando vocês aplicarem aquilo que a gente ensina. Então, muitas vezes, quando a gente fica aqui conversando, aí a gente deixa gravado, aí vocês deixam para fazer depois, aí vocês deixam para assistir depois, aí vocês vão fazer em outro momento. E assim, as coisas acabam não acontecendo. E a gente sabe que elas não acontecem porque a gente procrastina, porque a gente consome um monte de conteúdo, porque essa rede social entrega as coisas de forma muito aleatória. Então, a gente está tentando criar, né? Hoje mesmo eu estava falando, Fabi, eu quero estudar um pouco mais sobre metodologias ativas de educação, porque eu quero que as pessoas participem mais, eu quero que as pessoas botem mais a mão na massa, eu quero que elas façam mais, né? Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês façam, eu quero, acima de tudo, gente, que as famílias tenham acesso. Na verdade, Fabiana e eu, né? A gente quer que as famílias tenham acesso a atendimento de qualidade, porque a gente tem visto muito estrago sendo feito por aí. E as pessoas estão chegando para a gente e estão chegando para o time OPP, que é como carinhosamente a gente chama nossos alunos, já, assim, calejado, né, do que elas têm vivido e passado por aí na mão de outros profissionais. Então, cada vez mais, a gente tem tentado criar formas de vocês botarem a mão na massa e aplicarem as coisas que vocês estão aprendendo e escutando por aqui com a gente. Então, por isso as lives não vão ficar gravadas, por isso vai ser um retiro de um dia inteiro, onde ou vocês fazem, tá? Então, vocês vão ficar um dia inteiro com a gente e vão aprender a botar a mão na massa. Então, é isso. Escreve aqui a palavra retiro, que vocês vão receber o link de inscrição no evento. Quem não puder agora colocar retiro aqui, responder aqui na live retiro, é só ir depois no link da bio e que o link tá lá também. Beleza? Então a gente vai continuar aqui. Calma, gente, eu não falei a terceira pergunta. Eu só aproveitei que estavam todos ainda ouvindo a gente para poder dar o recadinho e fazer esse parêntese, tá? E convidar vocês para o evento, porque vai ser muito, muito, muito bacana. Vai ser o nosso retiro, muito mão na massa, de orientação parental. E vamos então para a terceira pergunta, que é uma outra pergunta aí pra gente. Lembra que eu falei, a primeira pergunta, ela faz parte
ali é uma das perguntas que a gente utiliza dentro da nossa ferramenta que é a tríade de avaliação da parentalidade, para investigar, enfim, várias coisas que a gente investiga ali dentro. Mas uma das coisas que a gente investiga nessa ferramenta também o autoconhecimento, são as crenças, por exemplo, e são também. A gente investiga também que recursos, tanto recursos externos, né, recursos de apoio ao exercício da parentalidade, tanto externos quanto internos, que as pessoas têm, tá? Para estar ali naquela função, tá? Porque a parentalidade, ela é uma experiência subjetiva e ela é uma função social. Ela é uma função, quando a gente passa, quando a gente está nessa função, né? Quando a gente assume essa função, seja porque, sei lá, eu quis engravidar, seja porque eu engravidei sem desejar, seja porque eu adotei uma criança, seja porque eu me tornei, né, um tutor, né, um guardião legal, enfim. Eu assumi perante a sociedade e juridicamente uma série de responsabilidades. Então, a gente não pode ignorar que existe todo esse contexto de pressão social também em torno deste fenômeno. Né? Ele é um fenômeno que ele tem muitos condicionantes e muitas camadas. Não é um exercício completamente individual. Não é uma experiência individual. Por isso, Fabiana e eu, por exemplo, por isso Fabiana está lá no mestrado discutindo a relação entre psicopatologias, né? Está discutindo, por exemplo, uma psicopatologia específica e a associação dessa psicopatologia com o exercício da parentalidade. Por isso que eu estou discutindo políticas públicas e estou tentando discutir, né, e pensar políticas públicas que possam oferecer algum nível de suporte para o exercício da parentalidade nos espaços em que eu circulo, tá? Porque a gente entende que existem muitos condicionantes ali, muitas coisas que orbitam ao redor desse fenômeno e ele, por exemplo, é um fenômeno que depende ali, né, para ser mais fácil, mais difícil, para colocar essa pessoa numa condição maior ou menor de vulnerabilidade psíquica, ele depende, inclusive, de recursos externos e recursos internos que essa pessoa possua. E aí uma pergunta para a gente avaliar esses recursos internos. Dentro da tríade de avaliação da parentalidade, que a gente pode fazer que pensamento ajuda vocês a manter a calma ou a manter a regulação emocional ou a manter a paciência, aí vocês podem usar a palavra que vocês quiserem, em momentos críticos, tá? A gente precisa, muitas vezes eles também não sabem responder, tá? Porque se tem algo que a gente vai perceber que a gente vai precisar muito trabalhar do ponto de vista clínico com os pais, é o que a gente chama não, né? A ciência chama de letramento emocional. Vocês podem dar um Google sobre isso que vocês vão achar material, tá? Letramento emocional é nada mais, nada menos do que essa capacidade, né, de eu reconhecer um estado emocional, dar um nome para ele e decidir o que eu vou fazer com ele, que aí é o processo inteiro de regulação, né? Mas o letramento é essa fase inicial do processo de regulação. Então, eu consigo reconhecer o estado e nomeá-lo, tá? A maioria de nós nem aprendeu a fazer essa parte. Então, a gente foi Exato. super... E aí eu acho que é um parênteses importante. A gente fala de uma geração de pais que não tinha seus sentimentos e emoções validadas, emoções não eram tópico de conversa familiar. E aí eu não tô aqui para culpabilizar nenhuma outra geração, tá? Eu acho que as gerações foram fazendo aquilo que elas podiam com as ferramentas que tinham à sua época, né? Então a gente vai, a sociedade vai se transformando, a parentalidade vai se transformando junto com ela. Então hoje a gente valoriza essa capacidade e a gente precisa, no mundo de hoje, da complexidade que a gente vive hoje, de seres humanos que consigam se regular emocionalmente, que consigam perceber suas próprias emoções e para que eu consiga ajudar o meu filho a se regular emocionalmente, ou seja, para corregular o meu filho, eu preciso estar regulado emocionalmente. Então, o parênteses a gente, né, tem uma geração aí
de pais que precisam aprender a se ouvir, a entender as suas próprias emoções, e é um pouco disso que a gente faz no nível de intervenção, que é, né, um outro termo que a gente usa dentro da nossa formação, o nível de intervenção da sensibilização e reflexão, que é ajudá-los né, a se conhecer, a entender, se ouvir, para que eles possam reagir a partir disso. Exatamente, exatamente. Então, a gente vai, com essa pergunta, mapeando, né, se eles têm ou se eles não têm, e quais que eles têm, estratégias de enfrentamento, né, que crenças sobre parentalidade ideal eles têm, que crenças sobre parentalidade eles têm, né? Então, criança não tem querer, pai é que manda, mãe cria ou não, né? Então, teve até uma pergunta aqui. E quando a criança de 3 anos é que domina os pais? A gente precisa entender, né, se essa criança, o que esses pais entendem sobre parentalidade, o que eles internalizaram, né, sobre respeito, sobre, enfim, como se posiciona, né? Então, eu tô atendendo uma mãe que ela realmente não consegue. Como ela tem muito medo, como ela veio de uma família, né, que gritava muito, ela veio de uma família que ela falou que ela não suporta gritar. Então, para ela, gritar, assim, colocar limite é igual a gritar, então ela não grita, se ela não grita, ela não coloca limite. E aí ela não consegue colocar outra, se ela não consegue gritar, ela não consegue colocar limite, porque para ela é a mesma coisa. Né? Então, ela precisa. A gente, na verdade, meu trabalho com ela está sendo construir formas de colocar limite que não envolvam aquilo que não é um valor para ela, aquilo que ela entende que é errado, e que eu também, né? Mas enfim. E que a ciência também mostra que não é interessante, que é gritar, por exemplo. Mas para ela é muito difícil, porque ela entendeu, né, que uma coisa é sinônimo da outra. Então, primeiro eu preciso desconstruir com ela isso, né? E aí, num primeiro momento, ela se mostra para mim muito insegura, do tipo, Fabrícia, mas o que eu faço? Eu posso segurar ele quando ele tá quebrando tudo? Eu preciso esperar ele quebrar tudo dentro da casa? Né? Eu preciso esperar ele... Porque ela aprendeu nas redes sociais, gente, que ela precisava esperar o filho dela terminar de quebrar tudo dentro de casa. Me deu vontade de perguntar pra ela onde que ela aprendeu a esperar, né? Onde que ela aprendeu isso, né? Mas, obviamente, eu segurei minha onda e não perguntei. Eu falei, olha, vamos lá. Como é que você acha que você pode fazer uma contenção respeitosa? Se o seu filho fosse atravessar a rua, como você... Uma rua movimentada, né? Ela mora aqui em Brasília também. Então, eu falei, se o seu filho fosse atravessar a W3, que é uma rua aqui... O eixo, né? Que é uma via expressa. O eixo monumental. Se seu filho fosse se jogar no eixo monumental, como é que você iria impedir isso? Porque ela precisaria impedir, certo? Ela não ia deixar o garoto se jogar e morrer atropelado. Sim. E aí a gente vai trabalhando com ela dentro das possibilidades dela, né? Mas a gente precisa entender o que ela compreende primeiro, né? Sobre certo e errado, sobre limite. Então, gente, assim, como a Fabi estava falando, a gente trabalha dentro da nossa metodologia de orientação parental com níveis de intervenção, que vão dos mais simples aos mais complexos, né? E que não se reduzem à psicoeducação. Então, ao longo das lives aqui de conteúdo, a gente vai poder falar mais com vocês, conversar mais com vocês sobre isso. Dentro do retiro, vocês vão ter uma compreensão total desses níveis, porque a gente vai passar por cada um deles, então fica aqui o convite mais uma vez para vocês participarem. Mas o que é muito importante vocês entenderem na live, eu vou repetir as perguntas aí para quem está desesperado. E só para a Daura já está acabando, tá? A gente já vai finalizando. Já está acabando. Mas é muito importante que vocês entendam que método não é luxo, tá, gente? Ter uma metodologia não é luxo. Ter uma metodologia é ter um atendimento organizado que passe para as famílias. Não basta a gente ser competente, a gente também precisa parecer competente. Essa percepção de segurança influencia, né, no quanto eles vão, no engajamento deles, né, e nesse retorno deles. Então é muito, muito, muito importante que vocês se preparem para estar nesse primeiro atendimento. Então, repetindo,
as sugestões de 3 perguntas que a gente considera fundamental e que a maioria não faz. Como cada um de vocês costuma reagir nos momentos de crise, para facilitar, para a gente entender aí esse nível de autoconhecimento deles. O que vocês já tentaram que funcionou, mesmo que só um pouco, tá? Para a gente não... Para evitar a sensação de que a gente está partindo de uma folha em branco. E a terceira pergunta, que pensamento ajuda vocês a manter a calma em momentos críticos, tá? Lembrando que essas lives não vão ficar gravadas, então tentem se organizar. Na semana que vem a gente vai estar aqui de novo, na terça-feira, às 20 horas, trazendo mais um conteúdão para vocês. Quem quiser participar do nosso retiro, que vai ser um dia inteiro de orientação parental na prática, do início até o final. Então, a gente não vai falar só de primeiro atendimento, a gente vai falar do processo da OP como um todo. Vamos falar dos níveis de intervenção, por exemplo. Vamos compartilhar ferramentas com vocês. Vocês vão poder sair dali, já vão poder aplicar ali muita coisa. É só digitar aqui a palavra retiro ou sair da live lá no link que está na nossa bio para passar um dia inteiro com a gente. E a gente vai trazendo, enfim, ao longo da semana também, mais informações sobre o retiro. Participem, interajam. A gente está sempre abrindo caixinha aqui de perguntas. Galera que está chegando aqui, que está passando pela primeira vez, sejam muito, 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 muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente fala de clínica da parentalidade com muita seriedade, profundidade e ciência. Então, foi muito bom ter vocês por aqui. Tem um monte de gente que já se inscreveu. Tô muito feliz, hein, gente? Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E semana que vem, terça-feira, a gente se vê na live, mas ao longo da semana a gente tá aqui batendo papo e conversando pelos stories, pelos conteúdos. Tá bom? Foi muito gostoso. Gente. Boa noite, boa semana para vocês. Adorei conhecer todos que estão aqui, viu? Nos vemos aí durante a semana, abrimos caixinhas, participem, aproveitem pra gente trocar bastante aí ao longo da semana. Beijo! Beijo!